No altar do Senhor nos reunimos. Em cada culto, a fé renovamos. Pai, Senhor Jesus, a todos, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Deixar aqui uma palavra para os vossos corações, amém? Gálatas 6, e o versículo é o 9, amém? Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colhemos, se não desanimar, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Paulo, a gente vê esse capítulo que Paulo fala muito da semente, da lei da semeadura. Paulo está nos dizendo aqui para nós não se cansar de fazer o bem, para nós não cessar de fazer o bem, porque Paulo sabe muito bem a respeito da lei da semeadura. Paulo nos diz que tudo que nós semear, tudo que o homem semeia, vai colher. Então Paulo está nos dizendo aqui para nós não se cansar de fazer o bem, para nós continuar fazendo bem. Paulo está nos dizendo que no tempo próprio a gente vai colher essas sementes. Mas Paulo também aqui está nos alertando para nós não desanimar, amém? Se nós desanimar, a gente não vai colher as sementes. Se nós parar de plantar, a gente não vai colher essa semente. Mas eu já estou cansado de fazer o bem, já estou cansado de ajudar. Continua. Paulo está dizendo aqui para nós não se cansar de fazer o bem. Talvez você fale assim, eu estou cansado, meu irmão. Estou cansado de tanto ajudar, de tanto fazer o bem e não tenho recompensa de nada, é só luta, é só problema, é só dificuldade. Paulo está falando aqui, não se cansa não. Paulo está dizendo aqui, olha, não se cansa de fazer o bem, continua, não para de fazer o bem, continua fazendo o bem, continua plantando essa semente. Tudo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Então não cansa não. Então não desanima não, porque no momento certo, na hora oportuna, você vai colher essa semente. Vale a pena você plantar o bem. Vale a pena você fazer o bem. Vale a pena você semear uma boa semente. Entendeu? Porque eu tenho certeza que você vai colher essa semente. Eu tenho certeza, você vai colher, você está plantando bem, você vai colher. Você está plantando amor, você vai colher o amor. Você está plantando a bondade, você vai colher. Você está plantando ajuda, você vai colher ajuda. Você está plantando amor, você pode ter certeza que você vai colher. Mas Paulo aqui, ele alerta nós, não desanima não, não se cansa não, que é no tempo certo, você vai colher essa semente, continua ajudando, continua socorrendo, continua estendendo as mãos para alguém, continua orando por alguém. Não desista de alguém, se de repente você fala, alguém está no vício, eu já cansei de orar, não cansa não, entendeu? Não cansa não, não para de orar não, por isso essa pessoa que está na droga, que está no vício, entendeu? E está na maldade, está no crime, entendeu? Não pare de orar não desista não se canse não, continue orando. Você está semeando uma semente, continue ajudando. Entendeu? Paulo disse aqui para nós não se cansar. Se Paulo está falando para nós não se cansar, porque muitas das vezes é cansativo. Muitas das vezes é cansativo. Você só planta. Mas Paulo está dizendo, se nós não se cansar e nós não desanimar, nós vamos colher essa semente. Então continue
amém? Continue sendo uma pessoa boa, continue sendo uma pessoa misericordiosa, continue usando de bondade, continue, porque é uma semente que você está plantando. Nós devemos ser pessoas boas, nós devemos ser pessoas misericordiosas, nós devemos ajudar, nós devemos socorrer, nós devemos ajudar alguém. Jesus falou, quando nós deixar de ajudar um dos meus pequeninhos, dos meus irmãos pequeninhos, é a mim que vocês estão deixando de ajudar. Então nós temos que continuar ajudando, nós não podemos cansar, nós não podemos parar de amar, de perdoar, de ajudar, de socorrer alguém. Deus, continua, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração, recebe esta palavra, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, visita o meu irmão, visita a minha irmã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fortalece. Não deixa, meu Senhor Deus, meu Pai, o meu irmão, a minha irmã se cansar de fazer o bem. Se cansar de desanimar, não, Senhor. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, que ela venha continuar fazendo bem. Que ela venha continuar semeando uma boa semente, meu Senhor Deus, meu Pai. Para que no momento certo, o meu irmão, a minha irmã, Senhor, ela vai colher uma boa semente. Ela vai colher o que ela plantou. Então, meu irmão, minha irmã, continue semeando. Continue plantando o que é bom, plantando coisa boa, plantando semente. E espera o tempo da colheita. Não desanima, não. Paulo diz para nós não se cansar de fazer o bem. Paulo diz para nós não desanimar, que no tempo próprio nós vamos colher essa semente. Então continue, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus, amém?